Olá, meu nome é Kiara e já passei por coisas insanas. Quando eu era mais jovem, minha vida parecia que tinha saído de um livro de histórias, até que se tornou um filme de terror. Eu cresci em um lar cheio de amor com minha mãe e meu pai. Por muito tempo, tudo parecia ótimo. Meus pais me amavam e eu tirava boas notas. Meus amigos gostavam de mim e eu estava namorando um garoto fofo chamado James. Tudo parecia um sonho. Então, quando entrei no ensino médio, comecei a me afastar da minha mãe, porque ela começou a ficar estranha e guardar segredos. Ela deixou o emprego e eu nunca descobri o porquê. Quando perguntei, os olhos dela se encheram de lágrimas e ela se afastou de mim. Algumas noites ela dormia no sofá, outras noites ficava no sótão mexendo em caixas velhas. Era tudo muito confuso. Quando entrei no segundo ano, eu podia ouvir ela e meu pai brigando todas as noites. Isso me deixou muito inseguro e super desconfortável. Certa noite, meu pai viajou a negócios. Eu odeio dizer isso, mas fiquei aliviada. Meu pai era meu herói e eu me sentia mais segura com ele por lá quando minha mãe agia de forma estranha. Mas o fato dele estar longe significava menos briga e isso me deixava animada. Ou devo dizer, minha alegria durou cerca de 1 hora. 1 hora depois que ele saiu, ouvi a porta da frente se abrir e botas pesadas invadirem a casa. Saí da cama e desci as escadas para ver a última coisa que eu esperava. Havia um homem parado na minha sala, ajudando minha mãe a arrastar freneticamente caixas para fora de casa. Eu não conseguia respirar e nem sabia o que dizer. Eu nunca tinha visto aquele homem antes e minha mãe estava chorando. Quando ela me viu, me puxou para fora de casa com ela e tentou me forçar a entrar no carro daquele homem. Comecei a gritar, exigindo saber o que estava acontecendo. Minha mãe disse que estávamos indo embora. Ela me apresentou ao homem chamado John e me disse que íamos ficar na casa dele por um tempo. John colocou a mão no ombro da minha mãe e eu respirei fundo. Minha mãe estava traindo meu pai? Será que era por isso que ela agia de forma estranha o tempo todo? Tentei sair do carro, mas minha mãe e John me impediram, me mantendo presa no banco de trás. Comecei a gritar por socorro. Eu não queria fazer parte da infidelidade da minha mãe. Então, faróis iluminaram a casa e o carro. Meu pai estava em casa. Aparentemente, ele não tinha viajado. O olhar no rosto da minha mãe era de puro terror. John bateu a porta do carro, me trancando dentro. E então minha mãe e meu pai brigaram. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas logo os policiais chegaram e prenderam meu pai. Desde então, minha vida virou um pesadelo. Os policiais prenderam meu pai por ser agressivo, mas sinceramente me senti mal por ele. Antes que eu percebesse, eu estava morando com minha mãe na casa do John. Eu não gostava do John de jeito nenhum. Ele nem tentou se aproximar de mim. Ele mal falava comigo, mas ele estava sempre com minha mãe. Ele era obcecado por ela. E isso me deixou super desconfortável. Minha mãe disse que sentia muito, mas isso seria o melhor para nós. Eu falei que só queria estar com meu pai, mas ela simplesmente não quis me ouvir. Toda vez que eu tentava ligar para ele, ele não atendia. Eu não sabia onde ele estava porque não atendia a ligação. Isso durou alguns meses. Eu passava a maior parte do tempo com James, meu namorado, mas até ele achava essa situação estranha. Ele me disse que não tinha uma boa impressão sobre o John. John até o advertiu para ter cuidado comigo, ou coisas ruins aconteceriam. Isso me deu arrepios. Eu só estava tentando manter minha sanidade nesse novo mundo louco. Uma noite acordei com uma música tocando no jardim da frente. Abri a janela e vi meu pai parado na grama, tocando música em seu telefone, dizendo para minha mãe e eu sairmos. Eu saí correndo para vê-lo, mas John me parou no corredor. Ele me agarrou e me levou de volta para o quarto, enquanto eu esperneava. Depois ele trancou a porta para que eu não pudesse sair. Meu pai foi embora depois que John gritou com ele. Eu não entendi o porquê e fiquei super magoada. Toda vez que eu tentava conversar com minha mãe ou John sobre isso, eles brigavam comigo. Eu estava de saco cheio. As coisas com John e minha mãe ficaram cada vez piores. Parecia que eu havia me tornado um fardo. Quando eles viajaram a negócios, fiquei muito aliviada. Pela primeira vez, John foi decente. Ele me deu as chaves do carro e me disse para relaxar à beira da piscina a semana toda. Claro que eu convidei o James para me fazer companhia. Passamos um ótimo tempo juntos. Um dia, decidi mergulhar na piscina e relaxar. Jamie não quis nadar. Preferiu ficar tomando sol. Depois de um certo tempo, comecei a me sentir mal. Minha visão ficou turva e meu estômago começou a doer. Quando olhei para as minhas mãos, nem pareciam que eram minhas. Tentei ficar calma, mas tudo ficou escuro e a última coisa que vi foi o rosto de pânico do James. Quando acordei, não consegui abrir os olhos. Ouvi bips ao meu redor e médicos que pareciam estar em pânico. Toquei meu rosto e percebi que havia tubos na minha boca e havia um pano sobre os meus olhos. O que tinha acontecido comigo? Eu me afoguei ou tive uma convulsão?
Foi então que percebi que ainda sentia muita dor. Parecia que eu estava pegando fogo por dentro. Tentei falar ou chorar, mas não consegui. Eu tive que ficar ali até finalmente apagar novamente. Minha vida foi assim por dias. Eu não conseguia ver. Eu só ouvia as coisas ao redor quando retomava a consciência. Às vezes eu podia ouvir o James ao meu lado lendo para mim ou me dizendo que me amava. Outras vezes ouvia minha mãe e o John e, honestamente, ter o John por perto me fazia querer desmaiar de novo. Certo dia ouvi meu pai tentar entrar na sala. Ele e minha mãe tiveram uma briga feia. Ela gritava para ele ir embora e ele disse que eu, naquela situação, precisaria que eles se unissem para me ajudar. Meu pai estava certo, não havia nada naquele momento que eu quisesse mais do que ele. Demorou cerca de 2 semanas quando finalmente comecei a me sentir mais estável. Os médicos abriram meus olhos e me examinaram. Minha visão estava embaçada, mas era como se eu estivesse usando óculos sujos. O médico sentou-se ao meu lado e me disse a verdade. Eu tinha sido severamente envenenada por alguém que havia colocado um agente químico na minha piscina. Depois do coma e de todas as convulsões que tive, eu teria que aprender a andar novamente. Eu tive queimaduras por todo o corpo e levaria anos para parecer normal. Eu comecei a chorar e me sentir como se eu fosse um monstro. Então o médico me perguntou quem tentaria me envenenar. Alguém poderia querer me fazer mal? Alguém me influenciou a entrar na piscina? Logo eu lembrei do John. Ele me disse para relaxar na piscina. Me disse para fazer isso enquanto eles estivessem fora da cidade. E esse tempo todo, ele só queria minha mãe, não eu. Eu estava convencida de que tinha sido ele. Quando os confrontei com isso, minha mãe me disse que eu estava louca. John tinha lágrimas nos olhos e jurava que não tinha nada a ver com isso. Mas ele não me convenceu. Ele não me queria nem um pouco em sua família. Ele queria apenas a minha mãe. Ele tinha tirado ela do meu pai e estava disposto a me envenenar. Eu fiquei muito zangada e disse ao hospital que não deixassem mais que eles me vissem. Eu disse a eles que a única pessoa que eu queria ver era meu pai e que infelizmente não me visitava. Tentei ligar para ele, mas a ligação não completava. Por semanas era apenas eu e o James. Eu passei por cirurgias dolorosas. Eu tinha pontos em quase todas as partes do meu corpo e mal conseguia andar até o banheiro. Os médicos tiveram que raspar a minha cabeça para uma das minhas cirurgias. Foi muito triste. E já no final, James parou de me visitar. Eu ia à fisioterapia sozinha, com lágrimas nos olhos. Ao enviar uma mensagem para o James, não obtive resposta. Percebi também que ele havia me bloqueado nas redes sociais. Agora eu estava completamente sozinha no mundo. Então pensei comigo mesma a sorte que eu tinha de ter aquele fisioterapeuta. Ele era um gato, um pedaço de mau caminho, e o nome dele era Miles. Ao me ver chorando, ele enxugou minhas lágrimas e não demorou muito para começarmos a bater um bom papo depois da fisioterapia. Minha estadia no hospital estava chegando ao fim e eu percebi que não tinha para onde ir. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, minha mãe tinha traído meu pai e fugido com um cara que tentou me envenenar, e meu pai não estava em lugar algum. Acreditem, mas por alguns dias após eu ter tido alta, dormi no parque em um banco. Eu ia a vários fast foods tentando desesperadamente encontrar trabalho. Acabei conseguindo 2 empregos em 2 fast foods diferentes, para poder sobreviver e comprar um apartamento. E graças a Deus eu consegui. Não foi fácil morar naquele parque. Durante todo o tempo em que estive no parque, minha mãe me procurou desesperadamente. Ela sempre me ligava, mas eu sabia que ela não deixaria o John. Então não fazia sentido nem mesmo me preocupar com ela. Quando as coisas se acalmaram, tentei conversar com a polícia sobre prender o John, mas eles me diziam que não havia nada que pudessem fazer. Eles nem desconfiavam do John, o que era totalmente absurdo para mim. Eu fiquei muito mal com isso, mas ainda bem que o Miles estava lá para me ajudar. Ele esteve comigo no meu pior momento e permaneceu ao meu lado. Ele se mudou para o meu apartamento e por um tempo minha vida ficou estável. De vez em quando eu recebia ligações assustadoras da minha mãe e do John, mas o terror dele tentando me envenenar começou aos poucos a desaparecer. Então eu recebi uma notícia incrível. Eu estava grávida. Depois de tudo que passei, eu ia ter um bebê com um homem que me amava. E tudo parecia estar em harmonia. Mas eu ainda sentia que algo estava faltando. Eu não queria minha mãe perto do bebê, mas com certeza queria que meu pai estivesse presente. Aos 7 meses de gravidez, tentei procurá-lo. Eu visitei todos os lugares que ele costumava ir. Liguei para todos os amigos dele. Até fui à minha antiga casa e perguntei aos proprietários se eles sabiam onde ele estava. Mas não havia nada. Comecei a ligar para todos os hospitais tentando achá-lo. E foi aí que realmente comecei a me preocupar. Será que ele estava machucado ou mesmo morando nas ruas?
Enfim, liguei para o último hospital da lista e eles me disseram que ele estava sob custódia há mais de um ano. Mas não era um hospital normal. Era um hospital psiquiátrico. Meu pai tinha ficado tão abalado com a traição da minha mãe que ele enlouqueceu. Eu fui até o hospital o mais rápido que pude. Quando vi meu pai, meu coração se partiu. Ele estava magro e parecia assustado. Quando ele me viu, seus olhos se iluminaram e ele me abraçou. Conversamos sobre os bons e velhos tempos e ele tocou minha barriga e me disse que estava orgulhoso por eu ser mãe. Eu disse a ele que queria que ele fizesse parte da minha vida e perguntei como ele havia ido parar ali. Ele disse que minha mãe o fez parecer louco depois que ela o traiu e os médicos não o deixaram sair. Eu não podia acreditar. Então eu o tirei dali. Ele havia me criado com amor e agora era minha vez de retribuir o favor. Eu disse a ele que poderia morar comigo. Quando assinei os papéis, os médicos tentaram me dizer para não fazer aquilo, mas eu não ouvi. Eu conhecia meu pai e sabia que minha mãe é quem era louca. Meu pai dormia no sofá e ele ajudava bastante. Ele lavava a louça, cozinhava e tudo ao redor parecia bem normal. Mas sempre que eu falava sobre minha mãe, ele ficava super zangado. Ele pegava meu carro todas as noites para ir trabalhar como zelador em uma escola local. E tê-lo por perto era um sonho. Dessa forma, Miles e eu poderíamos ter nosso próprio tempo juntos. Mas logo, Miles começou a querer que meu pai saísse da nossa casa. Ele me disse que meu pai tinha assustado ele, mas eu não entendi direito. Miles me disse que meu pai havia dito coisas estranhas sobre família para ele, mas eu meio que ignorei. Até que em uma manhã entrei no meu carro e tinha um cheiro terrível. O banco traseiro tinha garrafas vazias que pareciam ser de alvejante. Meu coração estava batendo forte e eu sabia que algo estava errado. Quando eu tentei sair do jardim, um carro da polícia parou na minha frente. Eles me algemaram e me colocaram na parte de trás do carro para ser interrogada. Eu estava com 8 meses de gravidez e eu estava aterrorizada sem saber o que aconteceria com meu bebê. Na delegacia, os policiais foram bem legais comigo. Eles me disseram que várias piscinas residenciais da cidade haviam sido envenenadas no mês passado. Envenenadas? Exatamente como o que aconteceu comigo. Há anos isso não acontecia e de repente, após o meu pai ser solto, isso voltou a acontecer. Eu não queria acreditar, meu pai não era um assassino. Ele não tinha envenenado essas pessoas. Por que ele iria querer me machucar? Ele jamais poderia fazer algo tão terrível. Mas cerca de uma hora depois, os policiais prenderam meu pai e eles tinham as provas dos fatos. Meu pai tinha envenenado a piscina de uma casa ao lado da delegacia e eles o pegaram em flagrante. Quando o trouxeram para interrogatório, John e minha mãe apareceram. Fiquei tão aterrorizada e confusa que abracei minha mãe. Ela chorou e explicou a verdade para mim. Ela não traiu meu pai. Meu pai ameaçava nos machucar por anos. Quando ela saiu no meio da noite com John, foi porque era sua única chance de escapar. E eu era jovem demais para perceber o quanto meu pai era abusivo com ela. Os policiais finalmente conseguiram a confissão do meu pai. Ele havia envenenado nossa piscina na tentativa de reunir nossa família. Ele pensou que a tragédia nos tornaria uma família novamente, quando na realidade nos separou ainda mais. Quando ele foi solto, ele começou a fazer isso em piscinas residenciais, esperando que isso pudesse unir as famílias. Essa história me deixou muito mal. Pela primeira vez, vi meu pai como ele realmente era, um homem doente. Ele foi condenado à prisão e eu até testemunhei contra ele. Agora, minha mãe e John estão presentes na minha vida. Eu dei à luz a uma menina saudável e depois de todo esse pesadelo, sou grata por ter minha pequena e inusitada família.